Bom, eu estou entendendo aqui que já estamos com o sinal verde para começar. Nós tivemos uma reduçãozinha no nosso tempo de 15 minutos, então eu vou também ajustar um pouco a sequência de perguntas em função do nosso tempo. Lembrando que hoje a ideia é fazer uma conversa bastante dinâmica, né, com respostas mais curtas e diretas, né, para a gente tentar conseguir aí, num painel aqui de 5 pessoas, a gente fazer pelo menos 3 rodadas de pergunta, né? Eu vou apresentar muito rapidamente os colegas aqui do painel, começando com o João Camargo, diretor de Planejamento e Política Mineral do Ministério de Minas e Energia. Prazer, João. O René Muga, prazer estar de novo com você, René, vice-presidente de Assuntos Corporativos para a América Latina da BHP. Aí a gente tem o Samuel Crisóstomo. Samuel, prazer de também estar com você, além das nossas conversas digitais, né? O Samuel é diretor de vendas de contrato de ciclo de vida para BDH da Américas Metso. E estamos também com a Silvia Alves França, que é do CETEM, ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, diretora do Centro de Tecnologia Mineral do CETEM. Prazer, Silvia, tê-la aqui também. E Vladimir Senra Moreira, diretor executivo de sustentabilidade da MRN, Mineração Rio Norte, e membro também do Conselho do IBRAM. Então, um prazer, Vladimir. Bom, a gente esquentou um pouco preliminarmente, né, nossas conversas, e uma das provocações que eu recebi aqui quando tive o convite para moderar essa mesa foi retomar um pouco uma ideia que a gente já tem discutido no setor de mineração em outros fóruns, que é a viabilidade do mundo da mineração, como para outros campos, mas mineração talvez em particular, ele depende de um tripé, né? E quando a gente fala desse tripé no ambiente amazônico, que é um foco aqui da nossa discussão, ele fica mais relevante, né? Mas fundamentalmente esse tripé ele se compõe aí de um espaço regulatório estável e previsível, né? Sem um ambiente regulatório é um tipo de atividade que não prospera, né? Nós estamos falando de atividade de longo prazo, capital intensivo, muita tecnologia, um impacto local importante. Então, isso não ocorre de maneira sustentável, eficiente, se não tiver um ambiente regulatório estabilizado, sofisticado e estável, né? A segunda dimensão é a financiabilidade, né? Nós vamos sempre pensar que tem o componente econômico do ciclo de qualquer área da mineração. É fato, né? Isso vale para outros setores, mas, de novo, mineração, como nós estamos falando de ciclos de longo prazo, tem muito investimento preliminar em pesquisa, etc., é parte fundamental dessa equação. E tem uma terceira dimensão que, nos momentos que a gente vive, nesse período que a gente vive, é ainda mais relevante, que é a questão da política externa, né? Nossa inserção internacional, né? O mercado de minério é um mercado global e ganhou componentes geopolíticos e geoeconômicos mais relevantes do que pouco tempo atrás. Então, talvez nessas 3 dimensões, a gente poderia pensar um pouco as nossas questões aqui, a nossa conversa, né? Uma questão de como que o ambiente regulatório responde aos vários desafios que nós estamos comentando, que vamos tratar aqui. Segundo, a questão da financiabilidade, ou seja, a economicidade desse segmento e as suas externalidades, né, combinados com isso. E depois uma parte mais geopolítica, mais internacional. Então, tendo um pouco isso em mente, eu vou começar uma provocação, e que aqui também nas preliminares a gente já abordou um pouco, que é olhar o desafio desse setor, né, olhar o futuro e o desafio estratégico do setor, mas começando com uma provocação. Eu vou começar aqui já com o João, fazer a própria sequência aqui então, João. A gente comentou aqui que a questão de regulação, a questão de olhar o setor e a economicidade do setor é fundamental. Mas a minha primeira provocação para você em relação a esses desafios quando a gente fala do setor, a gente não está falando da mineração, né? Nós estamos falando de um conjunto, uma cadeia de produção
que é muito longa, né? E ela vai realmente da pesquisa, de empresas de tecnologia, de maquinário, depois a mineração, de toda a logística, depois os usuários desses produtos, né? Cada vez mais vinculados à área de tecnologia de ponta. Então, assim, a primeira provocação que eu te faria é, olhando os desafios desse segmento, em particular financiabilidade e a questão de regulatória, a gente conseguiria ganhar tração na discussão se a gente olhasse não só o segmento de mineração, mas o setor de mineração do começo ao fim da cadeia? Primeiro, obrigado a todos que estão nos acompanhando. Agradeço a pergunta do Ricardo e a introdução, assim como os demais colegas de painel. Bom, o principal desafio que eu vejo em relação a essa questão é aquela frase comum de transformar a política mineral, de fato, em uma política de Estado. E isso se dá através de uma estabilidade e uma previsibilidade de longo prazo. A gente consegue fazer isso, estamos estimulando isso no Ministério, primeiro com a criação do nosso... Criação não, já estava criado, mas a gente, de fato, a instalação do Conselho Nacional de Política Mineral, onde vai haver a integração de 18 ministérios, e aí é importante essa conversa dentro do próprio governo também, para estimular essa cadeia como um todo. Não adianta só o Ministério de Minas e Energia, ou o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ou o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, representado aqui também pela nossa querida Silvia, que só um ministério de maneira individual trabalhe políticas nesse sentido. Temos que trazer algo a mais. Então, daí a importância desse conselho, 18 ministérios, 3 membros da sociedade civil, membros dos estados e municípios, já que são questões federativas importantíssimas que serão tratadas, assim como membros da academia, porque sabemos que os estudos, as questões científicas demandam daí e sempre agregam muito valor. Então, a implementação desse conselho é muito importante. Dentro, que já tivemos aí no dia 16 desse mês de outubro a primeira reunião, e dentro lá ficou estabelecido a resolução de número 5, que determinou as diretrizes para a adaptação e atualização do nosso Plano Nacional de Mineração 2050, que é uma visão de longo prazo. Daí entra a questão de visão de longo prazo que eu disse, assim como a previsibilidade. A nossa visão de longo prazo, ela vai ter que trazer um modelo estruturante, técnico e soberano. O que o investidor quer é estabilidade. E o que o país precisa é manter e determinar a sua soberania. E é exatamente isso que o Ministério está fazendo através dessas medidas. Uma estabilidade, está tentando trazer uma estabilidade com um propósito, qual seja estimular o setor mineral. Para não estender demais a minha fala e tirar a oportunidade dos demais colegas participarem, a gente também, só abrindo um parênteses, temos que fortalecer. Não há como falar em regulação sem fortalecermos principalmente a nossa Agência Nacional de Mineração, que vem passando por desafios muito grandes e que estamos também trabalhando no Ministério para tentar endereçar essas demandas deles aos canais corretos e assim estimular e permitir com que a nossa regulação seja cada vez melhor. Perfeito, João. Acho que questão estabilidade regulatória e essa visão de longo prazo talvez seja exatamente um dos pontos críticos aqui do segmento. Deixa eu avançar então para o René e vou fazer a pergunta, René, e até retomando um pouco uma conversa que acabamos de ter sobre essa nova visão mais sinérgica, mais integrada, vinculada a esse olhar mais de estratégico e de desafio para o setor de mineração. E aí eu agregaria que, além dessa questão de uma visão mais integrada da cadeia, retomar um tema que você mencionou de uma integração também com outros atores que não estão diretamente vinculados ao processo produtivo em si, né? E que são de outros segmentos. Eu queria que você elaborasse um pouco isso. Como é que você, na sua visão, esse tipo de sinergia pode ocorrer ou pode ser potencializado? Okay. João, você passa. Thank you for the question, Ricardo, and also first let me start by thanking for this invitation and IBRAM for organizing this international conference of the Amazonia. What you were mentioning at the beginning, the certainty, the financement, and the long-term vision that are pillars, I would say, for the development of the mining industry.
perhaps are not complete in this in this picture of what are the challenges that we are facing, to develop the mining sector. We will be in the need to produce, according to our forecast at BHP, 70% more copper in the coming 25 years than we are producing today. That means that if you remember the most larger mine of copper in the world is Escondida, which produces around 1.3 million tons. We need to start including in the supply of copper one Escondida every 2 years. So that's something that probably will not happen, and that creates a very important challenge for the current producers of copper, and how we will increase the amount of copper, probably starting by our own production, and also giving and taking advantage of opportunities like the one that Brazil has with copper reserves in your country. So it's not just certainty, financing, long-term view. It's also, I would say, geopolitical stability, which is something that is of course affecting these opportunities, but also I would say how to legitimize the mining industry, and how to show not just to our hosting countries, but to our more closest communities, the regions where we are producing, that the contribution that the mining can have is much more than the people normally see or assess. So what we are now doing, for instance, in the region of Antofagasta, which is the largest copper producing region in the world, is to partner with different authorities, starting with the governor. They brought the OECD as a support, technical support, to produce a long-term vision of social and economic development of the region for the next 20 years. And together with communities, with NGOs, and the mining industry, which is the largest, industry in the region, to start to select where I will be contributing to this plan, which is something that everyone has had the chance to participate. So I think this is a good example of how to start also to getting legitimacy. I would say that it's not just to have the right conditions, but also you need the mining industry perhaps has been not so vocal, not so proactive, showing that the real contribution, as you said, is not just the production at the mine. It's just a long chain, of related activities. And what we have been doing also, and many other people have been showing, I've been looking at this with a lot of interest, is that we have started to be much more vocal, to be much more, to improve our communication, to bring other people that are related with the mining industry, but perhaps not representing the companies, to talk about how the mining sector is really contributing, to the social and economic development of the country. We produce a campaign in Chile, which is called Compromiso Minero. If you have the chance to look at that in YouTube, you will see a lot of ads of common people talking about mining. So that the perception that mining is just there and has nothing to do with me is completely wrong. But we need to bring, normal people to talk about that. And the shift in the perception and the reputation that we managed to do in Chile, which, you normally say, well, it's a mining country. But, to be honest, our reputation was not very high. So we have been, able to, starting to improve this perception. Thank you. Muito interessante, René. Eu acho que você abordou de maneira muito abrangente, talvez esse desafio, não é só um desafio de produção, mas um desafio de legitimidade no entorno do processo. Então, muito interessante. Eu acho que vale a pena a gente voltar para essa questão em um minuto. Deixa eu só passar para o Samuel, e retomar um pouco esse ponto onde o René começou, que é essa questão de um olhar estratégico para o setor de mineração e que envolva essa parte mais colaborativa, tanto dentro da cadeia como do seu entorno. Você mencionou também que são algumas tecnologias que você você citou agora há pouco tempo. Então, eu gostaria que você desenvolvesse um pouco mais essa ideia. Perfeitamente, obrigado. Saúdo aqui os colegas de painel. É um tema muito interessante, porque, de fato, a cadeia precisa ser olhada como cadeia. A gente não pode olhar um ponto aqui, outro ponto ali.
né? E quando se fala dos impactos que a mineração gera, todos os atores da cadeia geram esse impacto também. Então a gente precisa entender o nosso papel. No caso, eu trabalho na Metso, uma empresa de tecnologia, né, que provê equipamentos e soluções para a área de mineração. Então, qual é o nosso impacto em duas pontas? Como eu ajudo o cliente minerador a reduzir o seu impacto e como eu reduzo o meu próprio impacto, né? E como que eu posso tornar a cadeia mais sustentável de um modo geral. Então, isso passa por tecnologia, obviamente, né? Desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de pesquisa, né? E trazendo sempre a última tecnologia, aplicando a última tecnologia na mineração de maneira mais eficiente, redução de pegada de carbono, né? E também a eficientização da atividade. De que maneira eu posso fazer a mesma coisa com menos? De que maneira eu posso produzir e ajudar a produção causando menos impacto, causando menos gasto energético, né? Se a gente pensar nas pessoas, a própria atividade de manutenção, a segurança envolvida na atividade de manutenção. Então, tudo isso faz parte do nosso papel de maneira cooperativa, né? Integrando. E essa eficientização, por exemplo, quando a gente fala de eficientizar, é de que maneira eu reduzo o que vai virar rejeito no final, né? Então, isso é uma atividade muito interessante e é colaborativa. A academia, né, os nossos clientes, a sociedade de um modo geral, a gente entendendo também o que está acontecendo no mundo e de que maneira isso pode também ser trazido para dentro da companhia. Interessante. Samuel, você está dizendo, no fundo, está dizendo que muito da eficiência tem a ver com reduzir as externalidades negativas do processo e que ganha não só a eficiência do processo, mas também favorece essa legitimidade de operação. E ganham todos, né? E ganham todos. Interessante. A companhia mineira, né? O entorno, a comunidade, né? Que tem menos impacto, sofre menos impacto. A população que trabalha com isso, trabalha de maneira mais segura, né? A academia que sempre está incentivando e sendo desafiada também, né? Então, acho que a gente tem esse papel integrador como empresa de tecnologia também. Muito interessante a visão mais 360 do que é o processo da tecnologia dentro do setor, né? Então, nessa mesma linha, Silva, que, né, lidera uma área de tecnologia, né, você tem dentro do MCTI, eu ia te provocar dentro desses desafios estratégicos, né, pegando de novo a linha do Samuel, como é que você vê a importância do tema tecnológico, ou seja, tecnologia para resolver que tipo de problema, né, que é só do processo produtivo, ou nós estamos falando de uma maneira mais ampla. Como é que a abordagem você tem nesse tipo de questão? Bom dia a todos, um prazer estar aqui nesse painel, cumprimento os meus colegas de discussão e ao público. A mineração não existe só por ela, né? A mineração existe para gerar bem-estar para a sociedade. Então, só nisso a gente já percebe que existe uma cadeia enorme, né? Antes e após a atividade de mineração em si. E é uma atividade que prescinde de tecnologia. A tecnologia precisa estar presente em tudo, desde viabilizar depósitos minerais até os usos finais pela sociedade, né? Então, como representante de um centro de tecnologia para a mineração que pertence ao Estado brasileiro, existe um grande compromisso de viabilizar os recursos minerais brasileiros, mas pensando como é que eu viabilizo o uso desses recursos, reduzindo o consumo de energia, aumentando o reuso de água, qual é o impacto disso para as comunidades. Isso tudo precisa ser pensado. As barragens de rejeito, não é? Cada vez mais a gente fala que a mineração ela precisa focar não apenas no minério, mas é preciso olhar subprodutos para que a gente tenha cada vez menos rejeitos e mais material disponível para a indústria. Então, isso é de extrema importância. A tecnologia perpassa todos esses setores. Então, é muito importante que a gente tenha a tecnologia acompanhando as operações, né? E outra coisa que eu acho que é interessante mencionar é que uma tecnologia, como o Samuel falou, desenvolve tecnologia, mas certamente uma tecnologia não tem a mesma eficiência para um minério do quadrilátero ferrífero e para o de Carajás. Então, é preciso olhar o entorno, não apenas a característica dos minérios, porque elas são muito particulares, como eu falei. O minério tem vontade própria e a tecnologia precisa se adequar para poder
fazer esse aproveitamento cada vez mais sustentável. Então, quem trabalha com tecnologia tem que estar olhando isso o tempo inteiro. A gente tem que estar se adaptando. Tecnologias que a gente traz de fora, muitas vezes não se adaptam imediatamente aos nossos minérios. Então, é preciso que a gente faça adequações ou tropicalizações, como às vezes a gente fala. Então, não consegue desvincular, né, o desenvolvimento da atividade mineral, os usos dos minérios, né, pela sociedade e a tecnologia que tem que estar perpassando isso tudo. Não, interessante, Silvio. Obrigado. Passar para o Vladimir, ele explorar talvez um pouco o fato da mineração Rio do Norte, que tem uma presença muito forte no Pará, né? Como que esses desafios que nós estamos comentando de integração de cadeia, integração com o entorno do processo produtivo, como é que vocês têm tratado esse tipo de desafio? Bom, primeiro, bom dia a todos os colegas da mesa. Gostaria de também cumprimentar e agradecer o público presente e cumprimentar também o IBRAM aí pela organização e o governo do Estado da Bahia também, né, pela toda a organização da Expo IBRAM aqui em Salvador, que está sendo um sucesso. Bem, Ricardo, vamos começar. E aí, eu acho que esse tema, né, os nossos desafios, né, os desafios do setor mineral, nós temos assunto para uns 20 dias aqui, ininterruptamente, né? Então, já começo pedindo para você me controlar meu tempo, né? Isso eu falo muito. Okay. Bem, bom, Ricardo, eu vejo, né, eu consigo, pelo menos um modelo mental, eu separo, e aí eu estou falando da empresa nacional, né, no Brasil, eu separo os nossos desafios em internos ou nacionais, né, e também os nossos desafios externos ou internacionais. Né? E um está completamente conectado ao outro, né? Embora sejam distintos. Eu começo o primeiro desafio da mineração, eu vou chegar no ponto da relação com as comunidades do entorno, que eu acho que é uma grande inovação social, a gente vai desenvolver um pouco na frente, mas eu começo pelo básico, né? Eu acho que o setor mineral no Brasil, ele precisa, o primeiro desafio é se comunicar, transmitindo a verdadeira mensagem de que a mineração legal é completamente diferente daquela mineração ilegal. Né? Completamente diferente. E, infelizmente, as percepções, sobretudo, eu acho que é no Brasil mesmo, né, da sociedade de modo geral, mas no exterior, isso é muito forte. Se confunde a mineração séria, desenvolvida e executada por empresas sérias, né, com apoio de toda uma cadeia séria, com apoio da academia, que está presente no nosso dia a dia. E esse eu acho que começa por aí, né? E aí, nesse aspecto, eu já aproveito para... Tem um trabalho muito forte e muito exitoso sendo desenvolvido pelo próprio IBRAM, e aí na pessoa, eu parabenizo, na pessoa do Raul Jungmann, pessoa que tem sido fundamental para o nosso setor. Bom, então eu acho que nós temos, internamente, nós temos essa primeira questão, eu acho que a gente precisa mostrar que a mineração, elas são várias, não existe uma mineração, são várias. E, sobretudo, para nós que atuamos na Amazônia, né, é fundamental que você distinga essa imagem de garimpos que são vistos aí todo dia na mídia, poluindo rios, florestas. Isso não tem absolutamente... Não é isso que a mineração séria faz. Né? Acho que nós temos desafios também internos muito graves de regulação, né, muito sérios de regulação. Como você mesmo disse, nós estamos num setor de capital extensivo, precisamos de estabilidade jurídica, previsibilidade econômica, e esses são grandes desafios. Né? E aí eu acho que eu já conecto de alguma forma com aquilo que eu chamo de desafios externos. Né? Todos nós mineradores, né, empresas de mineração, a cada dia mais nós somos submetidos a padrões internacionais. Né? Se discute biodiversidade, emissões, recursos hídricos, enfim.
E isso, evidentemente, se transformou numa condição de fazer negócios. Mas isso, no final do dia, se traduz em custos. E nós temos um mercado, e aí eu acho que entra também, aborda um pouco aí do tema, né? Nós temos mercados cuja régua regulatória e exigências ambientais ou socioambientais, elas são muito menores do que no Brasil. Uma conversa com o Renê, eu acredito que no Chile da mesma forma, e você tem uma competição que eu chamo de desleal. Né? E porque todos esses padrões, eles precisam ser seguidos, indiscutivelmente. Como eu disse, no final do dia eles se traduzem em custos. E esses custos, você passa a perder mercados, né? Porque o mercado, por exemplo, o mercado europeu, se você não tiver toda uma certificação de que você obedece parâmetros mínimos, você não tem esse mercado. Nós não temos clientes. Né? Mas você tem outros países produzindo de uma forma completamente diferente, poluidora, sem nenhum tipo de preocupação ambiental ou socioambiental, sem preocupação, por exemplo, com direitos humanos. Né? E competem com o mesmo mercado. Né? Uma questão também conectada àquilo da imagem do garimpo, da mineração ilegal. Isso está conectado de forma muito forte, e esse talvez seja um grande desafio, dos fundos de investimento estão desinvestindo no Brasil. Estão retirando dinheiro de empresas brasileiras que operam na Amazônia, com uma visão de que a exploração de recursos naturais na Amazônia, ela colabora de forma determinante para a redução da biodiversidade ou algo que o valha. Esse talvez seja um grande desafio, e isso está ligado realmente à percepção de uma mineração irresponsável, e isso tem feito com que isso começa, né, com o BlackRock, e hoje você tem outros fundos, né, europeus, noruegueses, enfim, por aí vai, retirando do seu investimento, da sua carteira, né, a participação em empresas de mineração que operam na Amazônia. Isso é um grande equívoco, né, um grande equívoco, porque, em primeiro lugar, né, a Amazônia brasileira reside em 21 milhões de pessoas. Né, e se você deixar de investir nessa região, você vai estar compartilhando pobreza. E a pobreza destrói. Né? A pobreza, você tem o desafio, e isso a gente tem que convencer e mostrar diariamente. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez seja polêmica para alguns, mas depois a gente precisa voltar nesse tema de novo aí que você mencionou dos desafios. Mas só concluindo, por favor, daí a gente retoma. Rapidíssimo, então, só para dizer que talvez alguns não conheçam, e aí já fica o convite para ir à mineração Rio do Norte, para conhecer. A mineração séria, ela não tem nenhum desafio mais ambiental. Nosso desafio é outro. Eu afirmo com extrema convicção que a mineração séria, ela é vetor de conservação ambiental. Haja visto os exemplos, eu não vou nem citar o exemplo da mineração do Norte, eu vou citar o exemplo da Vale, em Carajás, por exemplo. São 800 mil hectares e a última área de reserva de mata contínua preservada naquela região. E preservada com o apoio da mineração. E aí, só para concluir, então, o nosso desafio, e isso ficou evidente, eu não sei se vocês tiveram o privilégio de participar de uma dos nossos congressistas aqui, que foi o Beto Veríssimo, do Amazon. Ele apresenta um índice, o IPS, que é o Índice de Progresso Social. Ele faz um trabalho maravilhoso, ele mapeou 5.700 municípios brasileiros. E esse talvez seja o nosso desafio, eu reafirmo o que eu penso, o nosso desafio é social. Distribuir melhor distribuir a riqueza gerada pela mineração. Para você ter uma ideia, e encerrando para não tomar tempo de todo mundo, dos 20 municípios com o melhor índice de progresso social identificados pelo Beto Veríssimo, não tem nenhum minerador. Então, isso nós precisamos discutir isso melhor. Porque a riqueza gerada ela é abundante, mas evidentemente ela tem que estar claro que ela não é
bem distribuída. Perfeito. Então, são isso. É porque eu falei, eu acho que nós podemos aqui conversar sobre isso Não, mas durante vamos lá. horas. A né? gente acha que tem vários temas aqui. Eu vou retomar num tema que não estava aqui no planejamento, mas curiosamente perpassou todas as falas, que é essa questão da legitimidade, da percepção que a sociedade tem da mineração. Isso parece que esse está sendo o principal desafio estratégico na visão de vocês, né? É como que o setor de mineração de alguma maneira, ao mesmo tempo que é essencial para todo o processo econômico, né? Isso ninguém duvida, ele peca por não ter esse reconhecimento. E aí, João, você está no Poder Executivo, estamos comentando agora a relação com o Poder Legislativo, como é difícil no Poder Legislativo você ter lideranças que estejam disponíveis a abraçar essa bandeira. Onde que a gente está falhando? Então, essa pergunta vai ser para todos, né? Se é tão evidente que a situação, que a mineração é tão essencial, que tem caminhado bem, etc., onde que nós estamos falhando? E aí você, liderando políticas públicas, desenhos de política pública, sente no colo, né, imediatamente essa dificuldade quando vai conversar com outros entes, em particular o legislativo. Por favor, João. Bom, a primeira coisa que eu gosto de deixar bem claro é que a mineração como um todo, ela precisa de falar com o país, e não só com o setor. O setor mineral ele é muito bom para falar para si, mas ele é pouco presente nas discussões mais amplas com toda a sociedade. E isso a gente precisa de estimular e melhorar. O setor, a gente fala muito em licença social para operar, né, entre aspas, porque não existe essa figura juridicamente falando, mas a licença para se operar você não pede, você conquista. E conquista com base em transparência, em rastreabilidade e principalmente diálogo. A gente tem que ter, o setor ele deve ser aberto para ouvir principalmente aqueles mais afetados e mais atingidos pela atividade mineral. Então, devemos, e aí a importância do Conselho, que vai ter presente membros dos municípios, porque são aqueles que diretamente estão envolvidos. A comunidade é muito mais fácil ela alcançar o seu vereador ou o prefeito do que, às vezes, um deputado estadual, ou um deputado federal, senador. Então, é mais fácil e a gente precisa estimular isso. Então, o governo federal está correndo atrás para aumentar essa governança. Estamos trabalhando com o legislativo no sentido de desenvolver novas políticas para desenvolvimento de novas cadeias, como a dos minerais críticos e estratégicos, e aqui eu trago os dois em conjunto, porque existem diversas interpretações conforme os países, enfim, do que seriam minerais críticos e estratégicos. O Brasil ele tem todas as condições para ter uma agenda de mineração sustentável, e aqui está presente, né, tanto o Samuel quanto a Silvia, com uma mineração de alta tecnologia, né, mas a gente tem que ter também uma coalizão política e social empresarial. A gente tem que trazer essa preocupação. Não basta termos recursos e reservas, não basta termos tecnologia para a exploração, se a gente não ouvir aqueles que estão ligados, estão afetados diretamente pelos empreendimentos. Então, temos que ter essa preocupação. A gente precisa crescer, né, no aspecto econômico, enfim, mas sem degradar. A gente não pode perder os valores, e principalmente, o principal valor desses é o valor social. Então, o caminho, uma das formas de se abrir e de se endereçar esses problemas, esses questionamentos, é com um diálogo, um questionamento, uma participação e principalmente transparência, que é o que nós no governo federal tentamos fazer. Demonstrar que as decisões não são tomadas de maneira unilateral e fechadas em uma sala. A gente abre, a gente quer a participação da população. Essa é uma preocupação muito grande, porque o Brasil tem duas riquezas. A riqueza mineral e a riqueza ambiental e principalmente, eu falei duas, mas são três, e principalmente a riqueza do povo brasileiro. Né? Essa é uma preocupação que o nosso presidente sempre teve e tem, assim como o nosso ministro Alexandre. Então, eu acho que é nesse caminho a gente abrindo, sendo mais transparente, as empresas sendo transparentes com as comunidades e que estão trabalhando, né? Mostrar quanto pagam de Cefem, para onde que está sendo destinado isso, o que ela faz, o que ela gera de emprego, o que ela gera de riqueza. Vamos mostrar. Né? A gente que está no setor sabe, eu atuo no setor mineral, mas estou no governo,
mas a gente sabe que gera riqueza, sabe da importância. Mas por que as empresas não demonstram isso com claridade para aqueles envolvidos? Daí a importância disso. Obrigado, João. René, eu acho que na mesma linha. O René já teve experiência em governo, além do setor privado, em várias empresas, em várias condições. René, voltando a esse tema, essa licença social para operar, você mencionou exemplos que estão começando a surgir no Chile. Com essa sua experiência internacional, você consegue identificar algum lugar, algum país ou alguma região de um país onde esse processo foi bem sucedido? Ou seja, ter um caso para você falar, olha, conseguimos aqui nesse ambiente fazer isso, ter essa legitimidade social para operar? Well, I don't think that there's one example here, but there are some trends and I would say some issues that really contribute, to this standard. One thing that I would like to mention is that perhaps one important feature is that you are not alone here as a company. You need to bring everyone on board, and this is I would say the space where international standards are important to, as a concept. We have heard a couple of days ago here in the conference also the move to have one single standard in the mining industry, because today we have different ones, and I think that's important. But it's not just a checklist. It should be translated into the way you behave and you show your behavior to the rest of the stakeholders, and because we always discuss that, it just needs to be one that is going wrong, to affect the whole industry in terms of our legitimacy, and so there are a lot of common efforts that I think that are now much more visible to us. That you don't need to force everyone to come on board, but you need to show that this is the right thing to do. And particularly in the case of EHP, what we have been developing in the last 5 years has been the concept of social value creation. We consider ourselves a company that really make a positive difference in our environment, not just in terms of nature, but in terms of social also. When doing what we do, so whatever decision that we take, for instance, in terms of investment, has to include how we will be contribute positively, socially, environmentally, and this is a concept that we have been developing even in terms of a methodology. For instance, if we have different choices to invest in some project, we have to choose the one that creates more social value, and we have created the tools and the methodology to really discuss this, including the non-economical factors in an investment decision, because we think that at the end of the day, this is the only way to progress. And so we're very open, also sharing this with other companies, because we understand that there's no one single example, as you as you mentioned, but there are some signs that we need to go in this direction, and not just keeping by ourselves, but really try to be seen as an industry here, and the role that the associations, and the other players can do is very important. Not just the mining companies, but also, expanding the way in which we show our behavior, our communicate. You mentioned transparency. I think that's very important. It's very different when you invite communities to come to your operation and to see what is happening inside. It's a division. It's completely different and you need to be exposed, and perhaps there will be a lot of critics, and that's something that you need to solve and consider as very relevant in the way in which you start creating this different trust and legitimacy, as I mentioned at the beginning. Thank you. Muito obrigado, René. É muito interessante o que você menciona, que além mais de tecnologia, é quase uma metodologia de trabalho, é uma metodologia de tomar decisão sobre como operar, né, que está, né? E aqui me remeteu, René, o caso, eu passo para o Samuel e depois para a Silvia. Nós estamos no Brasil um caso muito paradigmático, que é o setor do agronegócio, né? O setor do agronegócio, 30, 40 anos atrás, era visto como um setor anti-inovação, anti-meio ambiente, anti-progresso, anti-distribuição de recursos.
E eles conseguiram, em 30 anos, mudar essa chave, né? Né, passaram a trabalhar com agronegócio, que tem 33% do PIB, apesar da agricultura ser 7, 8, mas o agronegócio, quando eles olharam a cadeia, foi para 30% do PIB. Contribuíram para a transição energética com etanol, com biomassa, enfrentaram esses temas da sociedade e hoje eles são considerados de uma outra posição, né? E, de novo, não era um processo só tecnológico, era um processo, talvez, como o René mencionou, até um método de olhar o negócio em si, né? Então, eu passaria a provocação para você, nesse sentido. Nós estamos falando de metodologia de decisão, de investimento, de forma de produção, ou estamos falando de tecnologia disponível, ou estamos falando das duas coisas, para conversar com a sociedade? As duas coisas. As duas coisas, sem dúvida. Porque, vamos lá, eu estou pensando, um dos grandes problemas da mineração como um todo é que nós geramos muito rejeito. Eu falo nós, né? Porque me incluo na cadeia como se minerador fosse. A Metso tem uma preocupação muito grande do que se faz com o rejeito. Né? E como que esse rejeito pode ser visto de uma outra maneira que contribua também para a sociedade. Né? Então, uma das linhas de pesquisa que nós temos é a produção de geopolímeros através de rejeito. E aí a gente pensa sempre que qual é a grande dificuldade? Esse negócio precisa ser um negócio que seja financiável. É preciso ser um negócio que traga rentabilidade. Né? Porque, de outra maneira, a gente acaba tomando a decisão normal, que é ir para uma estocar de alguma maneira. Né? Quando você olha para o rejeito como um possível produto, então começa a haver uma outra mirada sobre o rejeito. E aí, falando do geopolímero e por como ele pode impactar, como esse rejeito pode impactar a sociedade, né, coletiva ao redor ali da mineração, é que esse geopolímero é um insumo para construção. É um insumo para construção civil que é muito menos poluente. Né? A indústria do cimento, sabidamente, ela é responsável entre 8% e 9% da emissão de CO2 mundial. Né? Quando você fala de gerar o geopolímero, isso cai drasticamente porque você está trabalhando com um rejeito, alguma coisa que já era lixo, entre aspas. Né? A extração desse rejeito de uma barragem ele pode ser feito, como a Vale vem fazendo, com dragas elétricas, então redução de consumo de combustível, redução e faz de maneira emissão e o faz de maneira eficiente. Então você retira esse rejeito de maneira eficiente, você pode então verificar o que esse rejeito tem na sua essência para então gerar esse geopolímero. Esse geopolímero gerado ele pode ser usado na própria indústria, pode ser usado nas mineradoras no entorno e pode ser usado num programa, por exemplo, de construção de casas populares, né, pavimentação de estradas, para rodovias, ferrovias. Né, a gente fez uma avaliação de usar o geopolímero como base dos dormentes das ferrovias. O céu é o limite do que você pode fazer quando você olha que aquele rejeito pode ter essa potencialidade, inclusive uma outra linha de estudo, não só para construção civil, como para geração de energia. O geopolímero ele tem uma propriedade muito interessante para ser para energia geotérmica. Ele aguenta muito mais o calor, né? E ele libera esse calor de uma forma mais prolongada. Então, tudo isso, eu não tenho aqui um recurso visual para mostrar, mas se a gente olhar o que é possível fazer a partir do rejeito, né, nós já vimos alguns exemplos aqui no Brasil, né, e fora do Brasil também. Por exemplo, fertilizantes podem ser gerados a partir de rejeitos. Né, a Lundin tem um trabalho nessa linha. Então, e se a gente for aprendendo um do outro, né, fazendo isso de maneira coletiva, o volume que você tem... economia circular, você está dizendo. É economia circular. O volume que você tem de rejeito é maior do que o volume que você tem do mineral. Então imagina, a produção de emprego, a cadeia que pode ser gerada a partir dessa mirada diferente, desse olhar diferente para o rejeito. Perfeito, Samuel. Silvia, nessa mesma linha aí, tecnologia, metodologia de decisão, de como você estrutura um processo produtivo, vocês estão em várias, né, experiência em vários territórios do país.
Como é que a provocação no limite seria o seguinte, vocês também lidam com uma tecnologia social para trabalhar com a questão da mineração, ou nós estamos falando da tecnologia estritamente da ponta da produção? Não, é preciso que a gente mostre que aquela tecnologia está sendo utilizada no setor mineral para um benefício social. Não é? Eu posso até dar um exemplo aqui. O CETEM tem alguns projetos para uso de rejeito e no Espírito Santo a gente tem um laboratório avançado que lida com a parte de rochas ornamentais. Também é um extremo gerador de resíduo. Mas muitos deles têm aplicação na agroindústria como remineralizadores, não é? Que é a terminologia do Ministério da Agricultura. E nós já chancelamos, junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, 3 remineralizadores cujos que começaram como rejeito, foram estudados pelo CETEM, receberam as adequações necessárias e estão chancelados e já são vendidos como remineralizador. Mas o que acontece? É preciso carimbar esses produtos como isso também é mineração. Entendeu? O rejeito chega, ele era rejeito e chegou como um produto. A gente precisa mostrar que isso veio da mineração, que foi a tecnologia voltada para o uso sustentável do insumo que levou aquilo ali a ser um produto. Nós temos um projeto financiado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia para levantamento das tecnologias para reuso de água na mineração. E uma das áreas que a gente atua é nos pequenos mineradores de minerais industriais do semiárido brasileiro. Ou seja, é uma área que tem extrema escassez de água, não é? E basicamente a gente sabe que raríssimos casos na mineração ocorrem sem água. Então a gente tem que prover soluções de baixo custo para os mineradores que não têm, obviamente, o porte de adquirir tecnologias. E um exemplo desses é, por exemplo, utilizar a mucilagem da palma forrageira, né, que é um tipo de cacto. E essa mucilagem, pelo saber popular, as palmas são picadas e jogadas em cacimbas, em que você tem uma turbidez elevada da água e, com o passar do tempo, essa água está limpa. O que é que o saber popular está nos mostrando? Que ali existe um polímero que está agregando as partículas, fazendo a separação sólido-líquido, né? Está fazendo um espessamento. Né? Então, a gente vai com o conhecimento tecnológico, desenvolve maneiras de aproveitar esses bioinsumos e permite uma tecnologia mais acessível em termos de custo para o pequeno minerador, não é? Desenvolve o produtor local e mostra que isso também está atrelado à atividade de mineração. Então, eu acho que mostrar para a sociedade que o uso de rejeito, que a redução no consumo de água, isso é mineração também. Não é? Faz parte das nossas atividades, não é produzir um concentrado, pura e simplesmente. Tem N outras nuances que fazem parte da atividade mineral, que são extremamente importantes. Eu acho que tem um exemplo grande, né, na produção de bauxita, que é a possibilidade de produção de tijolos. A partir da lama vermelha, você até pode mencionar, Vladimir, não vou nem tirar a sua chance de falar da sua própria empresa. Mas existem muitas coisas que precisam ser feitas e a gente precisa carimbar. Isso também é mineração, acho que é por aí. Perfeito, Silvia. Vladimir, como você comentou já a parte da licença social, né? Você introduziu ele na sua fala, deixa eu passar uma outra pergunta, um outro desafio estratégico para você começar o ciclo de resposta aqui, que é a questão internacional. Você tangenciou isso. Eu ia colocar a questão internacional com 2 dimensões, né? Como um desafio estratégico, né? Que é a questão de mercados mesmo, mercados que estejam abertos, mercados que o Brasil tenha proximidade, que tenha relação comercial ordenada, seja através de um acordo ou coisa do gênero, mas tem uma segunda dimensão internacional que é a dimensão geopolítica, né? Que é a disputa da questão da mineração quando ela cruza com o tema do jogo de poder internacional. Como que você veria essa duplicidade de desafios internacionais? Um de potencial mercado, integração e, ao mesmo tempo, um de disputa por controles e acesso a bens minerais ou o processo dentro da mineração que tem um componente politicamente mais complicado. Como é que você vê o Brasil nesse processo? Bom, pergunta difícil, Ricardo, mas vamos tentar responder, né? Bom, eu acho que hoje está muito na mídia, né? A disputa aí por terras raras, enfim, os minerais críticos ou necessários à transição energética, né?
Eu acho que o Brasil, como qualquer país do mundo que tem, né, reservas, depósitos desses minerais, deve efetivamente cuidar para que essa produção seja, e a extração, enfim, ela traga benefícios efetivamente para o país. Né? Isso não significa dizer, em longe disso, que isso tenha que ficar em exploração e de uma forma estatal, algo que o vale. Né? Muito pelo contrário. Mas, de fato, traga com regulação adequada de benefícios para o próprio país. Mas eu volto muito, e acho que está dentro do componente dessa questão geopolítica, a necessidade de fato, o René falou isso, eu peguei um pouco dessa palestra também, da gente uniformizar os critérios ou os estándares ou os padrões internacionais. Né? Você tem dezenas deles, você tem dificuldades de fazer medições objetivas, né? E hoje inclusive, está numa grande discussão de uma tentativa, já um órgão criado para congregar ou agregar todos esses institutos, enfim, a IFC, a ICMM e por aí vai. No nosso caso, o ASI, né, que é a certificadora do alumínio, enfim. E essa é a tentativa, esse é um desafio, mas é muito importante, né, que o mercado consumidor, como eu disse no início, isso representa custo operacional. Né, e o mercado consumidor deve fazer com que os países que respeitam esses padrões e, eventualmente, adotam outros até mais avançados, que sejam mais rigorosos, tenham verdadeiramente o mercado, porque viram uma competição absolutamente desleal. Né? Você tem um mercado, sem querer citar nenhum país do mundo aqui, não interessa, todo mundo sabe de quem que eu estou falando, não precisa repetir o óbvio, né? Mas você tem questões muito sérias. Eu vou dar o exemplo da mineração Rio do Norte. A mineração Rio do Norte, em alguns anos atrás, produzia 18 milhões de toneladas de bauxita por ano. Hoje nós produzimos 12. Né? Qual a razão disso? São várias, né? Várias, obviamente. Uma delas é uma questão regulatória séria que a gente não podemos perder a oportunidade de discutir, que é o processo de licenciamento das nossas atividades. Mas, evidentemente, perdemos mercado porque entraram países produzindo bauxita com um padrão ou uma régua ou exigência internacional, com meio ambiente, com biodiversidade, muito menor. Né? Então, isso é muito sério, porque você pensar bem, se essa tendência ela é mantida, daqui a pouco o nosso produto ele não deixa de ser competitivo. E no caso da bauxita, e aí eu abro um parênteses para a gravidade do que nós estamos falando. Né? A diferença de outros minerais, o minério de ferro talvez seja o maior exemplo disso. A bauxita produzida pela mineração do Norte, ela alimenta a cadeia do alumínio nacional. O alumínio no Brasil é a cadeia verticalizada. Né? Nós temos ali a Alunorte, Alumar, enfim. Então, esse alumínio que é produzido pela mineração Rio do Norte, ele representa aproximadamente 35% do insumo bauxita nessas smelters, enfim, esse beneficiamento. E isso, se caso haja, por qualquer que seja a razão, né, uma redução ainda mais drástica, imagine você, olha onde nós estamos. O Brasil possui a quarta maior reserva de bauxita do mundo e uma interrupção ou suspensão de fornecimento de bauxita pela mineração Rio do Norte, ou redução da sua produção, seja por questões nacionais ou estrangeiras, fará com que o Brasil importe bauxita. E vai importar da onde? Exatamente, da onde? Daqueles países que não têm exigências ambientais como nós temos. Então, em última análise, isso é cíclico. Você não consegue desconectar, né, essa questão geopolítica que seja de um mercado e de problemas nacionais. E aí, eu me permito, né, já para encerrar a minha fala, eu sei até que eu tangenciei de alguma forma a sua pergunta, mas já encerrando minha fala, né, também dentro dos desafios. Né, nós temos dificuldades de comunicação, enfim, mas, sobretudo, eu estava conversando com o René, né, e foi uma conversa muito rápida, mas o que eu pude entender, né, nós precisamos de uma política de Estado. Né? Eu vendo aí o Chile,
Evidentemente, a estrutura, inclusive, a gente estava discutindo especificamente licenciamento ambiental, a estrutura é muito mais friendly, é muito mais amigável ao empreendedor naquilo que é sério, obviamente. Né? Obviamente. Então, a gente tem aqui, e precisamos ter, os chamados, por exemplo, que tem na lei nacional, né? Que são o quê? O planejamento ambiental estratégico. Né? Nós evitaríamos uma série de discussões, inclusive sociais, se houvesse a pré-definição do que explorar, onde explorar e aonde não poder explorar, independentemente de existirem recursos minerais ou não. Isso é uma política de Estado, é ela que define. Né? Então, é isso. Eu acho que nós temos esses desafios todos e começa, nessa sua pergunta especificamente, a necessidade de que haja uma conscientização de que esses padrões internacionais, eles devem ser seguidos obrigatoriamente, não há nenhum questionamento em relação a isso, mas tem que haver uma certa coordenação. Eu não sei exatamente se é do mercado consumidor, de quem quer que seja, porque nós estamos enfrentando aí uma competição absolutamente desleal, com redução de mercados, e isso significa redução de empregos lá em Oriximiná. É uma discussão ali meio na China, na África, que seja, e isso afeta ali o municípiozinho de Oriximiná não, mas eu posso citar o Terra Santa, muito menor, e isso acaba refletindo no desenvolvimento socioeconômico lá. Né? Ok, perfeito, obrigado, gente. João, vamos seguir nessa linha então do desafio internacional. O Vladimir colocou uma outra camada de desafio, né? Ele está comentando da padronização justa, né, dos parâmetros do que é uma produção sustentável de mineração. Tem a questão de acesso ao mercado, acordos estratégicos, etc. E tem a camada geopolítica, né? Como é que você está vendo o desafio aqui do setor de mineração no Brasil nessas três dimensões? Eu só vou pedir aqui para a gente acabar indo para o fim, vamos ter uns 4, 5 minutos para cada um. Ótimo. Essa questão geopolítica é fundamental. As provocações que o Vladimir trouxe são interessantes, devem ser atentadas, devem ser endereçadas também. Nós estamos tentando trazer, o Vladimir, dentro do possível, é um local para debate, o Conselho, a formação do Conselho. Então, lá são 18 ministros de Estado, entre os quais estão aí o Ministério de Minas e Energia, o Ministério de Meio Ambiente e dentre outros, que é no primeiro escalão do governo federal, e que, né, tentar chegar de fato, a ideia do nosso ministro é tentar chegar de fato numa padronização no que for possível, né? Afinal de contas, a gente não pode olvidar que estamos tratando de uma federação e que estados e municípios também têm seu protagonismo nesse caso. Em relação à questão geopolítica, eu acredito que o Brasil é um país que, apesar de todos os problemas, temos uma estabilidade regulatória. Ela poderia ter uma norma regulatória própria, única, não sei, talvez isso aí tem que ser algo a ser pensado, mas ela tem uma certa estabilidade. A gente sabe estabilidade regulatória e jurídica. A gente sabe mais ou menos aonde podemos tatear. Não é nada que as coisas mudem da noite para o dia, que não. Temos recursos abundantes, somos um dos poucos países que podemos suprir a demanda da transição energética, né, que, diga-se de passagem, né, fazendo só um parêntese aqui em relação à COP30, somos um dos países que já conseguiu fazer a nossa transição há muito tempo, já estamos à frente aí quase que 15 anos na frente de outros diversos países nesse sentido. Então é importante, queremos trazer, incentivamos os investidores internacionais a virem investir no Brasil. O Brasil é um país amigo de todas as nações. Nós temos sim uma tradição mineral, mas também não podemos olvidar nossa tradição diplomática, né? Desde o Barão Rio Branco, enfim, que vem trazendo e fazendo essa amizade, essa ponte entre as diversas nações. Precisamos disso. Agora, o Brasil quer trazer investidores que de fato compartilhem tecnologia, responsabilidade, para que de fato o Brasil não seja só um fornecedor de insumos, mas um verdadeiro protagonista nessa questão toda mineral global. Obrigado, João. René, eu vou te passar essa pergunta geopolítica, né? Você, né, lidera uma empresa multinacional que opera no mundo inteiro, mas a sua liderança é a América Latina. Como é que você está vendo a inserção da América Latina nesse jogo geopolítico? Tem vantagens e desvantagens? Nós estamos nos mexendo bem? Well, good question, and I would say it's moving. It's a liquid scenario. So I would say that in the case of a global company like BHP, we are of course
we need to take decisions trying to cover all the different possible scenarios here, and perhaps what is not what we want is a disruption in international chains of trade or supply. Of course, we lived that, for the pandemic. Even, we had some disruptions that created a lot of issues, and we consider ourselves that we need to be, prepared for dealing in all these different scenarios in a proper way. In the case of some, I would say, commodities like copper, we do see that there is a high concentration of processing in some places like China, for instance. And of course that create an important feature to be considered, and perhaps the ideal world will be a much more diversified world when you have not such an important concentration of processing, not just copper but iron ore also, in perhaps in just one customer, and I would say that this is something where also companies like us are also seeing how we can be more proactively, trying to, I would say, move the situation, or contribute, to have a much balanced distribution of the processing of the most important, products that we are producing. I would also say that in the case of EHP, we need to have, and probably that's also the case of other of the countries in this region, we need to continue to be open to international trade. We are dependent of all different markets. Probably our dependence to China has increased in the last decades, importantly, but nevertheless we are also, partner with the rest of the world. So probably if the geopolitical situation turns to be, more fractioned, then we will, as countries and as company, will need to find the way in which we can have we can keep our balanced trade relations with the different pieces of this fragmented world. That I hope is the less likely a scenario that we should face. Tomara, René, que você esteja certo. Samuel, o René mencionou que já teve uma experiência recente de uma disruptura na cadeia produtiva, no caso da pandemia. Nós estamos falando de uma possibilidade de uma disruptura por uma questão geopolítica. E eu diria que a tecnologia dentro dessa cadeia de produção do mineral é um tema que pode se tornar um tema dentro do campo da geopolítica, né? Então, por exemplo, essa parte do processamento de metais críticos. Como é que você vê essa dimensão olhando pelo lado da tecnologia? Eu acho que, novamente, uma questão de entender o cenário, né? E da mesma maneira como essa diversificação de que o René comentou, de onde ocorre o processamento, onde ocorre o beneficiamento, onde isso vai virar produto final, nós entendermos qual a necessidade daquela localidade em particular, de que maneira a gente pode contribuir com isso. E eu comento até mesmo na questão uma dificuldade também a ser levantada, a formação de mão de obra, né? Como que você pode ter aquela mão de obra naquele lugar, que seja uma mão de obra qualificada, que seja uma mão de obra que vai poder trazer aquela inovação tecnológica. Então, fomento à inovação tecnológica também é uma questão da formação, né? Mas mostrando um futuro de longo prazo, para que as novas gerações vejam assim, não basta eu estudar isso ou aquilo, né? Fomentar o raciocínio inovador, né? Eu acho que é papel de todos os atores, e aí a gente volta a falar dessa cooperação de todos os atores na cadeia, né? Para que a gente esteja sempre pensando em como fazer melhor, né? E atrair essa inovação nas distintas localidades em que se trabalha. A questão geopolítica aí, eu acho que é muito mais a gente entender as nuances de como e onde navegar
né, essa problemática geopolítica de maneira eficiente também do ponto de vista da mentalidade inovadora. Perfeito, Samuel. Silva, mais uma provocação, Silva, nesse sentido, se você tem parcerias internacionais, essa parceria está de alguma maneira sendo afetado por esse jogo geopolítico, parceria com os Estados Unidos, Europa, China e Companhia Limitada, como é que você tem lidado com isso e se está sendo afetado ou não? Bom, nós temos sim parcerias internacionais, inclusive em temas de minerais críticos e estratégicos, né? Mas, indo um pouco além dessa questão das parcerias internacionais, eu acho que o país precisa decidir qual é o seu posicionamento com relação à exploração desses minerais e até onde a gente quer chegar nas cadeias produtivas. E a partir desse momento em que a gente diz até onde quer chegar, a gente vai em busca de parcerias que sejam vantajosas, né, para todos os lados. A gente tem algumas parcerias que a conversa está meio desvirtuada nos dias atuais, porque a parceria começa com necessidade de desenvolvimento tecnológico e agora começa a diminuir. O que você chama de desvirtuada, Silvia? Porque a gente tem que fazer parceria para desenvolver tecnologias. E, né, para aproveitamento dos minérios brasileiros e também do outro parceiro, ou para que a gente forneça material com maior valor agregado para o parceiro. Com o advento dessa questão toda geopolítica, né, voltada para os minerais críticos e estratégicos, a parceria quer parar no primeiro passo, que é a produção de concentrado. Eu acho que o país não deve ficar pensando nisso, eu acho que a gente tem que querer muito mais. O Brasil tem uma vantagem competitiva de ter todos os depósitos, mas a gente precisa agregar valor na cadeia. Nós temos grandes instituições de ciência e tecnologia no país, não apenas o CETEM, não é? E a gente precisa entender e saber onde é que a gente quer chegar, não é? Usar recurso primário, fazer economia circular para usar recurso secundário. Quais são as possibilidades de substituição de um elemento que eu preciso numa formulação, mas não tenho, mas existe outro que me dá uma resposta semelhante? A gente tem que o desenvolvimento tecnológico tem que estar olhando isso o tempo inteiro, porque senão a gente vai ficar para trás. E aí a gente vai ter um material extremamente nobre sendo vendido apenas como concentrado mineral, sem valor agregado nenhum. E aí aquela questão, o que é que fica para nós? Né? A gente tem que agregar valor. De novo, uma frase que eu sempre falo, não estou falando que a gente vai produzir uma turbina eólica. Mas eu estou dizendo que só o concentrado de terras raras não tem condição. O CETEM tem uma tecnologia de separação dos óxidos leves e pesados. Isso está atraindo muitas empresas, né, dessas que estão com ações na Bolsa para exploração de áreas aqui no Brasil, para conversar conosco para ver se sai da etapa de simplesmente produção de concentrado. Eu acho que o Estado brasileiro, João, e a gente que é do governo, né, tem que ter essa visão e ver isso como uma obrigação. A gente tem que empurrar a agregação de valor. Senão a gente vai perder uma grande oportunidade. Entendeu? A gente está falando que dispõe de reservas de minérios que todo mundo está querendo. Mas a gente tem que querer se desenvolver. Não é? Então, acho que isso é importante. E outra, uma parceria que não é bom para os dois lados, não é mais parceria. Então, a gente também tem que saber dizer não, em alguns casos. Entendeu? A gente não está desesperado a esse ponto de entregar um concentrado e acabou. Então, ou entregar o conhecimento que a gente desenvolve aqui e a produção ficar lá fora. Eu participei de um jantar numa embaixada, não preciso dizer aqui qual foi, mas a gente conversando sobre essas questões de que o Brasil tem 2 grandes projetos hoje, né, financiados pelo programa Mover. Um é para a fabricação do imã permanente no Brasil, né, tem 7 instituições de pesquisa envolvidas, recurso do Estado brasileiro e das empresas, tá? 28 empresas envolvidas. Então, a cadeia está montada entre o poder público, o setor empresarial e os institutos de pesquisa. Claro, a gente não vai conseguir colocar 70% de conteúdo local, mas se a gente aprender a fazer parte desse conteúdo e montar o imã, já é um grande passo. Não é? A mesma coisa para a bateria de lítio, dentro também do programa Mover. É um desafio grande, porque até 2030 a gente tem que ter uma bateria de íon lítio e um imã permanente, né? Com o conteúdo local e com o desenvolvimento de parte da tecnologia aqui. Então, é preciso saber onde é que você quer chegar. Senão a gente está perdendo uma grandíssima oportunidade.
E para isso a gente precisa da parceria com o setor produtivo, né, com as empresas de mineração aqui do Brasil, que são multinacionais, mas que têm seus negócios acontecendo aqui no Brasil. O Estado brasileiro, né, com políticas públicas que sejam realmente consolidadas e que levem em consideração as diferenças regionais, que isso é muito importante, né? A questão de financiamento, a questão de recursos de fiscalização ambiental, isso vai ter suas particularidades, precisam ser adequadas à rigidez locacional dos depósitos, né? Então, a gente precisa realmente conversar menos e agir mais. É o recado final. Perfeito, Silvia. Bom, nós estamos caminhando para o final aqui, então eu vou pedir uma provocação direta a vocês, e 1 minuto para cada um, né? Vladimir, se você assumir o Ministério de Minas e Energia amanhã cedo, qual que seria a primeira medida que você acha que endereçaria o desafio estratégico do país hoje? Nessa hipótese, a primeira seria me internar. Seria louco. Você não aceitaria. Bom, agora é sério, é legal a pergunta, porque ela possibilita você colocar uma série de aspectos na mesa. Não é uma discussão aqui, evidentemente, né, de responsáveis. Né? Você é o responsável por isso ou aquilo. Mas, de fato, eu acredito da necessidade absoluta, sob pena, inclusive, de você reduzir a relevância do setor mineral para a balança comercial brasileira. E com isso, com todos os impactos sociais daí advindos, né? Além dos econômicos, Você obviamente. está se referindo à questão da padronização do... É mais do que isso. Essa padronização ela é necessária. Como o João mesmo disse, óbvio, a gente tem aí estados com competências concorrentes, legais, enfim, legislativas e por aí vai. Mas evidentemente que a orientação ela é federal, né? E você tem dificuldades regulatórias muito sérias, né? A gente entra num debate recente, que aliás nem terminou, né, da nova lei geral de licenciamento ambiental. Né? Enfim, eu não vou nem entrar muito nessa discussão, porque eu não acredito muito na necessidade de mudar muita legislação, não basta cumprir as atuais como elas são, já seria muito bom. Né? Basta realmente cumprir os prazos estabelecidos, enfim, isso já seria excepcional. Né? Então, eu estou passando aqui do meu minuto, só para concluir rapidamente. Né? Eu acho, de fato, que o país precisa implementar aquilo que já existe, né? E aí eu estou chamando aqui de uma avaliação ambiental estratégica ou uma política mineral muito clara, né? Em que você facilitaria, inclusive, todas as pesquisas e os investimentos, né? Com áreas definidas, aqui pode, aqui não pode, então não adianta insistir, vamos fazer isso de forma planejada, trazendo benefícios regionais, estaduais e federais. Né? Então, se eu fosse amanhã o ministro, depois saísse do hospício, eu proporia exatamente uma política nacional, uma política de Estado e não de governo. Perfeito. Obrigado. Obrigado a vocês e aproveito para me despedir da plateia. Muito obrigado. João, primeira pergunta para você. Amanhã o Silveira te chama, assume minha cadeira. Qual que é a primeira medida que você tomaria? Vixe, você está me colocando na situação, está falando com... Esse é um projeto de lei. Qual projeto de lei que seria o melhor para ser passado? É só abrindo um parênteses, eu acho que, de fato, a gente tem que estimular, primeiro, aquilo que eu enderecei, essa transparência, esse contato, esse diálogo com a comunidade, com as comunidades, falar mais, né, falar para todos, não só para ficar em si mesmados, né, o setor ficar em si mesmado nisso. Então a gente teria que estimular mais métodos, mais essa participação interfederativa, enfim, e as comunidades envolvidas para a gente endereçar esses problemas que são mais complexos do que um só, né? Não é uma área só que resolve. E também estimular a inovação tecnológica, porque afinal de contas a inovação tecnológica é o que vai nos permitir sair da mineração que temos hoje para a mineração que queremos. Uma mineração que preserve o meio ambiente, que tenha uma inclusão, que agregue valor na cadeia. Enfim, sem isso, sem inovação, sem essa participação de todos, vai ser impossível enxergar. Eu tento apertar vocês são muito bons de escapar, mas eu vou passar para o René também.
René, olhando de fora aqui, olhando o Brasil dentro de um contexto mais amplo, se tivesse um tema que você pudesse dizer, olha, isso aqui mudaria a capacidade competitiva do Brasil, dentro inclusive da BHP, para atrair investimento. Teria um tema? Yes, one good example that I can mention is 10 years ago, there was a lot of debate in Chile about the energy sector. There was a lot of debate about how we can move toward renewable and because there was a lot of coal and the fuel, production of energy in Chile, and most of the new investment was really having a lot of troubles to go ahead. So the minister came, and what he did was to bring everyone on board. NGOs, academy, innovation, the companies I was representing. I know that from my experience leading the generation industry in Chile at that time, and bringing that was seen that like this is crazy, that it won't work. But at the end of the day, we produced a report after 1 year of discussion of the vision of the energy development of Chile for the next 30 years. And it was something that came out from that discussion and changed completely the way in which the companies, the certainty, all the actors were involved in this could really see that this vision was shared. And I think for the development of other sectors like the mining industry perhaps in Brazil, that could be something to take into account. Sensacional. Eu vou poupar vocês dessa pergunta difícil aqui. Vou pedir só para se despedirem, Silvia e Samuel, por favor, que nós encerramos aqui. Se eu pudesse falar em uma palavra, eu gosto muito do conceito de protocooperação. Uma coisa de ecossistema, que entes que poderiam muito bem trabalhar sozinhos, mas que não necessariamente precisam um do outro, mas que trabalham juntos. Então, no nosso caso, como empresa de tecnologia, obviamente a gente depende da empresa de mineração. Mas que essa cooperação com a academia, com a empresa de tecnologia, com a mineradora e com o Estado, seja um movimento mais fluido. E, de fato, usando o que você acabou de falar, Silvia, uma parceria de verdade. Parcerias estratégicas, parcerias que geram ganhos para todos. A empresa de mineração, porque ela representa um acionista, e esse acionista precisa ter seus ganhos. Então, depois, as empresas de tecnologia, a sociedade, a academia, todo mundo contribuindo um pouquinho, mas também recebendo um pouquinho, porque senão não é parceria. Sensacional. Silvia, só para concluir, por favor. Bom, eu vou fazer uma conclusão que é meio fora do que você pediu, mas eu não posso perder essa oportunidade com o microfone. Por favor. Tá? Em termos de desenvolvimento científico e tecnológico, que termina sendo benefício para toda a cadeia e para a sociedade, o CETEM tem direito a receber 1,8% da contribuição financeira por exploração de recursos minerais, que é a CEFEM, desde o final de 2017. Então, de 2018 para cá, nós teríamos direito a estar com quase R$1 bilhão, com o propósito específico por lei de desenvolver tecnologia para o país. Então, esse recurso não é recebido. Então, isso faz parte da estratégia, entendeu, do país para desenvolver o setor produtivo. Principalmente agora que a gente está com essa pegada dos minerais críticos, da descarbonização, né? E outra coisa que eu gostaria de dizer também é que a gente vende mal o que a gente faz, todos nós, inclusive eu que sou da área de pesquisa. A sociedade não sabe que as pesquisas têm um desdobramento que no dia a dia está na mão delas, né? Nós vendemos mal e a gente não sabe explorar a questão de que nós produzimos minério de maneira verde e sustentável por conta da nossa matriz energética. Isso é outra coisa também que tem que fazer parte da política pública. Perfeito. A gente tem que saber explorar isso. Tá? Então, recurso perene e com volumes que o desafio nos propõe. Entendeu? Então, esse é o meu recado final. Perfeito. Obrigado. Até logo. Encerrou aqui. Obrigado a todos, pessoal. Até agora.